E aí, galera do segundo ano, vamos lá, nossa aula de Primeira Guerra Mundial, tá? A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que o nome Primeira Guerra Mundial, enfim, só vai acontecer porque a Segunda Guerra Mundial, ela acontece, tranquilo? Vamos começar pelo contexto. O contexto vai lá para o século XIX, nos remete para aquele século XIX que vocês já conhecem muito bem. O século XIX ele é marcado pela segunda fase da Revolução Industrial, e essa segunda fase da Revolução Industrial ela é marcada pelo processo de expansão das técnicas, né? Ou seja, aquilo que surgiu na Primeira Guerra Mundial, na primeira Revolução Industrial, me perdoe, na Inglaterra, vai acabar se expandindo para todo o continente europeu, vai chegar no Japão e também vai chegar nos Estados Unidos e mais tarde vai chegar em todos os cantos do planeta, claro que de maneira desigual. A segunda fase da Revolução Industrial então é marcada por essa expansão da técnica, tá? Além do aprofundamento da técnica também, a partir do momento em que a gente passa a ter, além do ferro, o aço, tá? A gente começa a ter a utilização de combustíveis fósseis, a gente começa a ter a utilização de energia elétrica, quando a gente começa a ter a popularização das locomotivas. Então o século XIX é marcado por um processo de industrialização, de modernização e de urbanização. Vocês conhecem meu amigo aqui? Esse cara é bom, pô. Essa é a versão fitness, né, do João Lopes. Olha o braço desse cara, meu amigo. Ó. Você não tem um tríceps desse não, meu amigo. Tu não tem um tríceps desse nada, cara. O cara é belíssimo, né, cara? Como você. Bucho. Né? Que bucho? Tem bucho não aqui, Não, não. mas levanta a blusa aí. Aqui. Posso não levantar a blusa não. Então, o que a gente precisa entender é que esse contexto de modernização, industrialização, né, e de urbanização vai acabar fazendo com que os países europeus, especialmente da Europa Ocidental, busquem por mais matéria-prima e mercado consumidor. A busca por mais matéria-prima e mercado consumidor no continente africano e no continente asiático é chamado de imperialismo ou neocolonialismo. Neocolonialismo porque neo vem de novo e novo colonialismo porque já houve um colonialismo do século XVI, aquele que fez com que os europeus chegassem aqui na América. Beleza? Colonizassem então a América de cima a baixo, né? América inglesa, América espanhola, América portuguesa, que hoje é o que nós chamamos de Brasil. Tá, qual é o resultado dessa história? A busca por matéria-prima e mercado consumidor na África e na Ásia, né, ou seja, o que nós chamamos de neocolonialismo ou de imperialismo, vai ser uma corrida de fato. Os primeiros países que se desenvolveram industrialmente, Inglaterra e França, se lançaram na frente, óbvio. E depois, com a unificação da Alemanha e com a unificação da Itália, esses dois países também se lançaram na briga. O fato é que a disputa por esses territórios, essa disputa econômica, acabou virando uma disputa política, tá? E mais tarde vai acabar acirrando, essas disputas vão acabar se acirrando, e isso vai ser um dos motivos para que acontecesse a Primeira Guerra Mundial. Vou deixar meu colega aqui, tá? Assistindo a aula. Gente boníssima aqui, viu? Gente fina. Se você não conhece o professor aqui, é top. Bom, continuando. O que foi que também gerou a Primeira Guerra Mundial, além dessas disputas entre Inglaterra e França versus Alemanha e Itália, ou seja, pioneiros e retardatários, tá? Houve uma guerra no século XIX chamada de Guerra Franco-Prussiana, ou seja, França versus Prússia, Prússia que mais tarde vai ser a Alemanha. Na Guerra Franco-Prussiana, a Prússia vence e acaba tomando da França um território chamado de Alsácia-Lorena. Bacana? Bacana. Vocês sabem disso? Sabe, tenho certeza que vocês sabem. O fato é que a tomada desse território que nós chamamos de Alsácia-Lorena era rica em ferro e carvão. Bacana. Quando a Revolução Industrial ela acontece, se expande, surge então a necessidade de ferro e carvão, esse território passa a ser importante. Então, isso acaba fazendo com que a França queira de volta esse território. Isso é um ponto importante. Mas não é o mais importante. O mais importante é que depois da Guerra Franco-Prussiana, os franceses acabaram alimentando dentro de si um sentimento de revanche, o que nós chamamos de revanchismo francês. Então, além das disputas entre Alemanha e Itália, Inglaterra e França, por questões neocoloniais, né, disputas imperialistas, você ainda tem uma treta entre França e Alemanha, né, e essa disputa entre França e Alemanha devido a esse revanchismo francês. O francês ele era educado para odiar o alemão. Beleza até aí? Bom, além disso, existia uma treta também entre a Alemanha e a Inglaterra por conta da hegemonia mundial, porque apesar da Alemanha ter sido
ter se unificado depois e ter se industrializado depois, ela consegue alcançar em alguns níveis a industrialização da própria Inglaterra. Resultado dessa situação, mais uma treta se instala. Mas tudo vai acabar acontecendo quando o Império Russo e o Império Austro-Húngaro disputam um território chamado de Península Balcânica, né? A questão dos Balcãs. Essa Península Balcânica era disputada pelo Império Austro-Húngaro porque eles queriam aquele território. Massa. E aí a gente precisa entender que a Rússia também queria aquele território, mas por outros motivos. O Império Russo queria uma saída para o mar. Beleza? E para ter essa saída para o mar, se desenvolveu uma política identitária chamada de pan-eslavismo. Essa política identitária tinha o objetivo de unir todos os povos eslavos, beleza? E esses povos eslavos se unificariam em uma grande Sérvia. E quem tinha um apoio, eles recebiam o apoio do Império Russo. Então, o Império Russo mais a grande Sérvia, aliados, tá? Conseguiriam então ter essa saída para o mar. Beleza? Beleza. Qual foi o estopim dessa bagaceira inteira? É quando o príncipe, herdeiro do Império Austro-Húngaro, acaba em um carro aberto, na Bósnia e Herzegovina, na cidade de Sarajevo. Ele e a esposa dele, em carro aberto, acabam sofrendo um ataque, um atentado terrorista. Um cara surge na multidão e com um tiro mata os dois. Eita, bobas. Eu não posso fazer nada, o cara é bom, pô, sai do filme de Hollywood. Um tiro matou os dois. Tô brincando, tá? Se quiser mais detalhes, vai procurar no Google. Não foi com um tiro que o cara matou os dois, mas acabaram sendo mortos. Então o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro acaba sendo morto. Os caras começaram a investigar, né? A polícia começou a investigar, pá, aquele negócio todo, e descobriram que esse atentado tinha sido organizado por uma sociedade secreta da Sérvia, chamada Mão Negra. E aí o que é que acontece? O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, que era aliada da Rússia. E aí a treta começa porque a Rússia entra do lado da Sérvia e a guerra começa entre Império Austro-Húngaro e Rússia. Para acudir, já ouviu essa palavra? Acudir, né? Socorrer o Império Austro-Húngaro, vem a Alemanha. Quando a Alemanha entra do outro lado, entre a França e Inglaterra, porque eram rivais. Então cada país vai entrando nesse conflito de acordo com seus próprios interesses, né? E aí você tem a formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. A Tríplice Aliança você tem Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Do outro lado você tem Rússia, Inglaterra e França. Beleza? O que é que você precisa ter em mente? A guerra de movimento, é quando as tropas estão se organizando, aquela coisa toda. Quando as tropas se organizam, nós temos a guerra de trincheiras. Na guerra de trincheiras, o período mais longo, né, mais cruel da guerra, essa guerra de trincheiras ela traz um equilíbrio de poder, até que em 1917 acontece um evento que vocês sabem, vocês já estudaram, vocês são bons nisso, vocês são bons em história. Em 1917 acontece um evento lá na Rússia, chamado de Revolução Russa, que coloca no poder um cara chamado Lenin, né, líder dos bolcheviques, e acaba assinando um tratado chamado Tratado de Brest-Litovsk. E esse tratado é um tratado de paz. E a Rússia acaba saindo da guerra, acaba trazendo um desequilíbrio de força, e o lado da Alemanha começa a crescer. É aí onde os Estados Unidos, que estavam enriquecendo pra caramba durante esse período da Primeira Guerra Mundial, acaba entrando do lado da França e do lado da Inglaterra. Professor, por que os Estados Unidos enriqueceram, na verdade, tanto durante o período da Primeira Guerra Mundial? É bem simples. Países que estão em guerra produzem pouco. Por quê? Porque a partir do momento que... Você quer que eu coma banana? Vocês querem banana? Querem uma bananinha? Vou estar no Brasil, né? Na verdade aqui tudo acaba em pizza, né? Mas eu vou dar essa aula aqui comendo banana, beleza? Agora eu prometo que se eu comer eu vou cuspir aqui na câmera, aqui vai ser, ó. Enfim. Continuando. O fato é que a partir do momento em que países estão em guerra, eles não produzem tanto, porque campos cultiváveis são atacados, são destruídos, né? Banana não sobra pra galera. Outro detalhe que você precisa levar em consideração, vou deixar essa banana aqui que eu vou comer depois. Tá? Outro detalhe que você precisa ter em mente é o seguinte: a partir do momento em que campos cultiváveis, parques industriais são atacados,
pontes, viadutos, fontes de distribuição de água, de energia, com o objetivo de incapacitar outro país de continuar na guerra, você não produz. Então você precisa abrir o seu tesouro para poder importar, ou seja, trazer de fora. Né? E a Europa, em guerra, comprava muito dos Estados Unidos, então eles enriqueceram pra caramba. Eles entram na guerra devedores e saem da guerra credores. Né? E a Primeira Guerra Mundial ela vai acabar com a entrada dos Estados Unidos, que causa um desequilíbrio de força para o contrário. Né? A Rússia entra, né? A Rússia sai, Estados Unidos entra, a Rússia sai, e aí você tem esse desequilíbrio de força. E com esse desequilíbrio de força, a Primeira Guerra Mundial ela acaba em 1918. Quando essa Primeira Guerra Mundial acaba, o presidente norte-americano Woodrow Wilson, né, com o objetivo de não humilhar os derrotados, propõe os 14 pontos de Wilson. Tá? Mas eles acaba não sendo aprovado, e aí tem a assinatura do Tratado de Versalhes, que vai impor duras penas à Alemanha e à Itália, e a gente vai ver que isso vai acabar gerando um revanchismo, e os próximos capítulos você vai ver aqui no Alternativa Play, apenas nas nossas próximas semanas. Pessoal, muito obrigado, até a próxima aí. Tchau, tchau.